daremos continuidade às atividades do curso com a palestra Planejamento, Gestão e Execução Orçamentária nos Tribunais. Bom dia novamente. Enquanto acontecem as formalidades aqui, eu quero dizer que já conversei com o doutor Rodrigo, ele vai contribuir simplificando um pouco a fala dele, né, um pouco em prejuízo do que nós vamos aprender com o doutor Rodrigo, mas em razão do intervalo para almoço e do reinício das atividades às 13h15, né, bem apertado. Mas, antes de falar do nosso palestrante, eu quero aqui fazer uma homenagem às mulheres da Justiça e Trabalho, trazendo um cumprimento especial para uma mulher de cada região. Só tem uma região que não tem nenhuma mulher, aí vou falar o nome de um homem, né? Quero cumprimentar a desembargadora Juscelene, Ruth Barbosa, Hermenegilda Leite, Cesarineide, Márcia Andréia Farias, Daniele Correia, nem vou falar as titulações, e o Ana Paula Tarceda, Cátia Bontempo, Maria do Perpétuo Socorro, Adenir Alves da Silva, Beatriz Lima Pereira, Denise Horta, a Maria Madalena Telesca, que está sentada ali, Ana Paula Machado, Ana Paola, Nise Pedroso Lins, Maria Zuília, e Ana Carolina Zaina. Em nome dessas mulheres que eu nominei, eu cumprimento a todas e todos. Cumprimento novamente, desejando um excelente evento. Nesta palestra, Planejamento, Gestão e Execução Orçamentária nos Tribunais, nós temos o painelista Rodrigo da Costa Lopes, secretário da Secretaria de Orçamento e Finanças do Conselho Superior da Justiça e Trabalho, CSJT. Tenho aqui o currículo do nosso palestrante. Ele é graduado em Ciências Contábeis. Eu também sou graduada em Ciências Contábeis. Né? Não é graduada, é curso técnico de Ciências Contábeis que eu fiz. E já combinei com ele também resumir um pouco o tempo. Vamos resumir também no currículo, né? Mas parabéns pela sua formação. Formação tão importante e que você se dispôs a nos transmitir uma parte desse conhecimento adquirido aí na prática do nosso dia a dia, né? Então, eu passo a palavra ao doutor Rodrigo. Obrigado, doutora. Bom dia a todos e a todas. Agradeço as palavras da ministra Adelaide e vamos ao trabalho, né? Porque hoje o tempo está um pouquinho apertado. Agradeço aí a Enamate pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a gestão orçamentária. O que a gente tem refletido nessa palestra, planejamento, gestão e execução orçamentária, a gente tem fechado aí o que a gente chama de ciclo orçamentário, que ele vai desde o planejamento até a sua execução. A ideia é que a gente deixe todo mundo num mesmo entendimento de como o orçamento acontece tanto aqui no CSJT enquanto o órgão setorial, como também no Tribunal Regional, porque muitas vezes o que a gente ouve falar é que o CSJT tem recurso e o Tribunal Regional não tem recurso. Então, na realidade, a gente tem um único recurso, que é o recurso da Justiça do Trabalho. E aí eu gostaria de fazer uma breve contextualização disso. Tanto do planejamento quanto do valor do orçamento. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos um orçamento onde o Legislativo impõe ao Executivo limites, né? E ao Executivo ele transmite ao Judiciário, porque é um único orçamento. Não existe o orçamento do Judiciário, o orçamento do Legislativo e o orçamento do Executivo. Existe o orçamento
da União. Então, antes de 88, a gente tinha uma grande limitação. A gente tinha os recursos e eles eram limitados. Com a Constituição de 88, o orçamento ele mudou de figura. A gente passou a ter um orçamento com uma visão ou uma abordagem voltada para metas e resultados, metas e objetivos. Então, a gente teve, num primeiro momento, um orçamento que a gente chamava de orçamento de desempenho, e, num segundo momento, que é o momento que nós estamos no modelo de orçamento-programa. Com a emenda 95 de 2016, ela não mudou o formato orçamentário, ela apenas impôs limites. Então, vamos lá. De 88 para cá, a gente tinha um modelo orçamentário que foi evoluindo, mas nós não tínhamos um valor definido. Como funcionava isso? A gente captava as informações de cada tribunal, todos os tribunais da Justiça do Trabalho, e íamos nós aqui no TST, antigamente, depois passou a ser o CSJT, íamos até o Executivo, e executivos, estas são as demandas dos tribunais, e a gente, a partir dessa negociação, naquele modelo, a gente conseguia os recursos para as nossas despesas, nossas necessidades. Com a emenda 95, isso mudou de figura. O orçamento continua sendo um orçamento-programa, mas a gente teve uma fixação em todos os poderes, seja o Executivo, seja o Legislativo, seja o Judiciário. O orçamento ele é calculado como? A partir do valor do orçamento de 2016, atualizado pelo IPCA. Temos algum recurso adicional? Hoje, não temos nenhuma situação onde seja possível um recurso adicional. Isso já era previsto na Emenda Constitucional 95. Só que a Emenda Constitucional 95 ela era muito rígida, muito rígida. E aí, com a entrada do novo governo, a gente está vigindo os limites fiscais a partir da Lei Complementar 200 de 2023. Essa lei, o que é que ela mudou? Ela mudou o limite? Não, continua da mesma forma. Então, nós temos o nosso orçamento de 2016 atualizado pelo IPCA, da mesma forma que era com a emenda 95. A diferença é que ele se tornou mais flexível enquanto processo de gasto, muito mais voltado para o Executivo do que para a gente não mudou muita coisa, mas a emenda constitucional 200, ela permitiu que, dependendo do resultado primário, a gente possa ter um pouquinho a mais de orçamento a cada exercício. Então, a gente tem essa única mudança, que eu reflito aqui nesse slide. Com o teto de gastos, a gente tinha um limite de pagamento das despesas primárias, corrigido de julho a junho de cada ano pelo IPCA, e com a LC 200, a gente modificou essa metodologia para permitir uma variação de até 70%, de acordo com a receita também primária. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe, porque o orçamento ele tem um valor, mas a receita primária acaba tendo outro valor. Se a gente for explicar cada um desses detalhes da receita primária versus o orçamento disponível, a gente acaba não terminando hoje essa palestra. Então, quais seriam os pontos importantes a partir destas premissas? Ou seja, o nosso orçamento ele já é certo. Eu já sei que o ano que vem, qual vai ser o orçamento para 2025? A gente vai pegar o IPCA de julho do ano passado até junho desse ano e vai atualizar o orçamento que a gente recebeu. O que pode ter a mais? Se o resultado primário tiver sido favorável, nós podemos ter uma variação aí de até 0,70% nesse indicador, nesse índice. Então, essa é a perspectiva para o orçamento de 2025 e assim sucessivamente. Pontos importantes. Os nossos orçamentos, eles são de dois tipos. Para a gente aqui no CSJT, nós não fazemos nenhum pedido a tribunal regional para adotar uma metodologia ou outra, mas existe o orçamento que é de base zero e existe o orçamento que é incremental.
Hoje, nós adotamos, enquanto limite orçamentário, o modelo de orçamentação incremental, mas nada impede que os tribunais possam fazer uma grande revisão, item a item, do seu portfólio de demandas, para chegar a um orçamento mais adequado. Nessa revisão, ela poderia acontecer o que nela? A gente poderia ter um resultado de termos mais necessidade de gasto, mas, ao mesmo tempo, a gente poderia chegar à conclusão de que a gente tem gastos que a gente poderia não estar realizando naquele momento em detrimento de outros. Dentro do objetivo do orçamento, como eu falei, o nosso orçamento é um orçamento do tipo programa, onde a gente tem objetivos e metas. Só que o nosso orçamento ele é diferenciado do orçamento geral. O nosso, o do legislativo, eles são orçamentos diferenciados. Nós ficamos dentro do que a gente chama de programa de gestão. O que é um programa de gestão? Eu atribuo recursos apenas para ele fazer a atividade e a gestão da sua atividade. Por isso, programa de gestão e manutenção do poder judiciário. Essa é o encaixe do nosso objetivo orçamentário. E qual a nossa meta? A nossa meta é julgar processo. Isso consta da proposta orçamentária que a gente envia ao Congresso a cada ano. Para esta meta, nós temos uma ação onde a gente atribui um valor. Por isso que, normalmente, as unidades orçamentárias devem solicitar ali, provavelmente, as áreas de estatística do tribunal ou o gabinete da presidência, qual é a meta de processos a serem julgados a cada exercício. Então, esse é o balizador orçamentário que a gente utiliza. E o que é importante nesse objetivo orçamentário? É que ele tem que estar alinhado ao planejamento. E, quando eu falo planejamento, é o planejamento estratégico. E, por consequência, a sua execução também deve estar alinhada a este planejamento. Inclusive, salvo engano, já é uma obrigação de uma resolução do CNJ, que a gente tenha cada demanda nossa orçamentária ela esteja atrelada a uma demanda estratégica. O CNJ, vendo isso, já incorporou ao planejamento estratégico dela um objetivo, o objetivo 18, que é desenvolver ações para aprimorar o planejamento e a execução orçamentária e financeiras nos órgãos do Poder Judiciário e do CNJ, com o fito de buscar maior eficiência na gestão de recursos, englobando a expedição e a revisão de normativos, ferramentas informatizadas e aperfeiçoamentos de processos de trabalho, tratamento das informações e elaborações de diagnóstico. Houve um trabalho intenso o ano passado do CNJ para focar nas atividades orçamentárias. Tivemos seminários, foi produzida uma recomendação aos tribunais, com relação à atividade orçamentária. Por quê? Porque isso acaba que a execução está ficando um pouco solta da estratégia. Então, o CNJ está entendendo que ele tem que olhar para a estratégia e atribuir o recurso de acordo com as demandas estratégicas que ele tem. Dentro do processo orçamentário, e aqui é onde eu gostaria de que todos entendessem como funciona o fluxo do processo orçamentário, que muitas vezes o tribunal recebe só o ofício, ou uma mensagem, um comunicado, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas muitas vezes essas demandas elas não chegam por nós mesmos, porque a gente depende do start orçamentário da Secretaria de Orçamento da União, da Secretaria de Orçamento, para poder startar o processo com cada tribunal. Então, a despesa de pessoal, quando a gente vai preparar o orçamento, ela é baseada na LDO. Eu trouxe aí o artigo 114, que é da LDO desse ano. E o que ele diz aí? Ele diz que eu tenho que usar como referência a minha despesa da folha de pagamento de março de 2023. Então, é isso que a gente faz. A gente olha para a folha de pagamento de março e projeta a despesa de pessoal. Mas observem que, logo depois disso, ele fala assim, compatibilizadas com as despesas apresentadas até esse mês.
O que acontece? Se a gente olhar para o exercício de 2023, a gente teve o aumento do subsídio dos magistrados e magistradas a partir de abril. Então, utilizar a folha de março não seria a referência mais adequada, e por isso que no normativo já consta aqui, compatibilizadas com as despesas apresentadas até esse mês. Então, a gente consegue olhar para a despesa que acontece naquela competência. E por que é março? Para explicar por que é março. Porque março a gente já andou 3 meses do exercício e a proposta orçamentária ela vai ser enviada ao Congresso em agosto. Então, entende-se que, no mês de março, essa despesa ela já está mais acomodada, ela não sofre tantas variações. Já tem pessoas que tiraram férias, já tivemos algum movimento de algumas despesas variáveis, então, ela permite que a gente tenha uma visão do todo, 3 meses para analisar, e pega aquilo como referência e ainda nos permite fazer uma compatibilização de alguma situação eventual. Mas notem que tem alguns dispositivos a mais, que a gente tem que observar o artigo 120, 128, e observados os limites do artigo 28. Então, acaba sendo uma engenharia para as áreas orçamentárias entender isso daí. Mas eu vou passar mais alguns pontos e acho que vai ficar bem claro. O artigo 120, ele está dizendo o que muitos já perguntam, posso nomear algum servidor que foi aposentado no mês de setembro? Pode, desde que ele... Aliás, não pode. Por quê? Porque ele continua gerando gastos. Posso, num caso de um falecimento de servidor, nomear outro no lugar? Posso, desde que ele esteja naquela base de março. O mês de março é referência para várias situações dentro do contexto orçamentário. A ideia de ter essa referência é que a gente não tenha uma variação de despesa elevada, não previsível. Por isso que a gente utiliza março e não deixa com que aquelas situações pontuais que ocorrem antes, elas sejam incluídas dentro da proposta. Artigo 128, ele vai tratar aí dos nossos reajustes, até é o nosso caso agora, nesse exercício, a gente teve que atender a esse dispositivo para fazer o reajuste do auxílio alimentação e auxílio pré-escolar. A gente tinha que colocar o recurso numa ação específica. Quem fez isso? Não foram os tribunais regionais que fizeram. O Tribunal Regional ele não teve que botar o recurso numa ação específica. O Conselho, na proposta orçamentária, ele colocou o recurso na ação específica. Depois, acabou acontecendo de o auxílio alimentação e o auxílio pré-escolar ter um reajuste um pouco maior do que o previsto, nós tivemos que fazer uma nova movimentação para uma ação específica para que todos pudessem aí fazer os seus aumentos sem correr nenhum problema aí da gestão de risco ou mesmo a situação de controle junto aos órgãos reguladores. O que fala o artigo 28? O artigo 28 ele está remetendo exatamente ao início ali da palestra, que é o quê? Os limites orçamentários das despesas primárias. Ou seja, a gente não pode ter nenhuma despesa que não caiba dentro desse limite orçamentário para as despesas primárias. Então, vocês notem que a lei complementar veio e estabeleceu a forma, mas, mesmo assim, a LDO veio e reforçou e disse, o seu limite de trabalho é este. Agora, se a gente voltar no tempo, eu estou falando de LDO, eu vou fazer proposta orçamentária em julho. Nós não temos LDO para o ano que vem. Então, como é que a gente faz a proposta? A gente utiliza o PLDO, que o PLDO ele é válido, assim que ele é encaminhado para o Congresso, a gente utiliza ele como base para a elaboração do orçamento do exercício seguinte. Se houver alguma alteração depois, nós temos que recompor isso daí para poder fazer os ajustes necessários. Então, aí eu estou falando da LDO, mas, provavelmente, quando a gente fez todo o orçamento, a gente utilizou o PLDO como referência. Ainda nas despesas
com o pessoal, isso daqui é só um ponto de atenção que serve mais para o Conselho, mas é para que vocês tomem ciência, do que para os tribunais regionais. Qualquer despesa com pessoal, a gente tem que fazer a demonstração. Se tiver alguma modificação, a gente deve fazer uma demonstração de impacto dessa despesa para fins de atendimento da Lei Complementar 101. Ou seja, se eu quero incluir aquilo de forma definitiva, ou seja, eu não preciso mais de nenhum subterfúgio para colocar isso no meu orçamento, a gente precisa colocar esse demonstrativo e encaminhar isso ao Congresso. Aí tem mais alguns artigos, tem uma manifestação do Ministério Público, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mas são proformes que acabam acontecendo durante as tratativas do orçamento. Benefícios. Benefícios, eles são, ainda no mesmo artigo da LDO 114, eles são sempre tratados de forma, na lei orçamentária, de forma per capita, ou seja, eu não tenho nenhum benefício na lei orçamentária federal que ele seja trabalhado de uma forma que não seja per capita. E atrelado sempre a cada um dos benefícios, conforme a gente tem a meta de processos julgados, nós também temos a meta de pessoas atendidas por esse benefício. Tá? Então, assim, notem, cada item do orçamento ele fica separado em grandes grupos. Tem um grupo que é pessoal, tem um grupo que é benefício, vai ter um grupo que é assistência judiciária, vai ter outro grupo que é de atividades, mas cada grupo tem a sua meta. Atividades. Atividades dentro do processo orçamentário, ela não tem hoje na LDO, pode ver que eu não utilizei a LDO, ela não tem hoje nenhum parâmetro definido em lei. Definido em lei para dizer como referência. O que eles estão dizendo com isso dentro do contexto orçamentário? Que dentro do contexto eu vou pegar o meu limite de despesas financeiras, vou atribuir a parte de pessoal, vou atribuir a parte de benefícios, e o que sobrar é o que a gente pode destinar para as atividades. Então, a conta acaba sendo ruim, porque acaba sendo uma conta de chegada. Eu tenho dois grandes grupos, os maiores, 90%, 90 e poucos por cento da nossa despesa com pessoal e benefício, e o que resta a gente acaba destinando para as atividades. É esse o formato que a gente utiliza hoje. Pode ser que o ano que vem, para esse ano, seja diferente? Não por conta da LC 200, mas em outros exercícios, a gente tinha, sim, um compromisso ali que o executivo olhava e botava uma regra. Olha, nós vamos colocar para as atividades o valor que vocês liquidarem de despesa no exercício. Então, a referência ficava sendo a liquidação do exercício anterior. Mas hoje, não. Hoje eu tenho o meu limite definido, atribuo pessoal, atribuo benefício, e o que resta é o que a gente distribui entre os tribunais para as atividades e também para os projetos. Nas atividades, 2 pontos importantes. Resolução 202, que trata da gestão orçamentária dos recursos de TI, mais especialmente o ato 132, que ele prevê aquelas demandas que os tribunais obrigatoriamente devem colocar nos seus orçamentos. Então, lá tem esse itemzinho, seria importante cada um de vocês olharem. E uma resolução mais recente, que é a que o Rafael comentou um pouco antes, é a resolução 365, que é a política de manutenção predial. Essa ela está num processo de implementação. Acho que até o fim desse exercício é que a gente deve implementar. Atividades. Se vocês ainda forem dentro do limite orçamentário que vocês forem receber, se vocês notarem que tem alguma despesa, tem algum saldo orçamentário e quero criar uma nova despesa, o que é importante? O que vocês têm que estar atentos? O que o gestor, o que o magistrado tem que verificar? Ele tem que produzir uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício. E, dependendo dessa despesa, ele tem que ser projetado para mais 2 exercícios. Muita atenção à LRF. E, a partir dessa projeção, deve ser elaborada uma declaração
da ordenadoria de despesa, que cabe aos senhores e senhoras esta função de dizer que tem recurso para implementação disso nos próximos exercícios. Projetos. Projetos, a gente, da mesma forma, pega o saldo remanescente ali das alocações e a gente utiliza como base a Resolução 70. Entenda um projeto como a construção de uma vara, que é o que normalmente nós temos colocado, a aquisição de um prédio, uma grande reforma, de acordo com os parâmetros que estão estabelecidos nessa resolução. Para fechar a parte do processo de proposta orçamentária, eu separei aqui as fases que são importantes, e essas datas que estão aí mencionadas, elas foram as datas do ano passado. Provavelmente vão ser mais ou menos as mesmas para este exercício. Então, a gente tem o envio de uma proposta orçamentária que a gente chama de prévia, ou seja, todo mundo faz um deverzinho de casa aí de colocar suas demandas, e já prepara e envia para o Conselho. Depois, nós temos uma fase que a gente chama de qualitativa, que atende ao Executivo, é saber quantos servidores, quantos magistrados, quantos CJs, em qual classe cada servidor está enquadrado. Isso para a gente poder, em alguma demanda do Executivo, a gente poder fazer uma projeção da despesa de forma adequada. Essa fase, antigamente, era uma fase que o próprio Executivo também fazia, quando ele também trabalhava a parte pessoal junto conosco, mas, depois das emendas, ele não está mais fazendo esse trabalho, mas nós continuamos mantendo essa regra aqui conosco. Cadastro de projetos, essa é obrigatória, ou seja, eu não posso colocar, quero fazer um projeto. Se a gente não cadastrar o projeto no sistema de projetos do Executivo, esse projeto não nasce no exercício seguinte. Para cadastrar, ele tem que estar aprovado na Resolução 70. Limites orçamentários. Os limites orçamentários, eles são divulgados por um dispositivo constitucional até o dia 20 de julho de cada exercício. Então, não é o CSJT que quer deixar todo mundo apertado, bota dia 20 de julho ele divulga, dia 26 ele já cobra a proposta. Por que eu botei as duas em brancos? Porque a gente já faz uma prévia, para, na hora que chegar a definitiva, com o limite posto, já está quase tudo pronto. Porque, se a gente não se programar, a gente realmente não consegue fazer uma proposta orçamentária adequada num prazo tão exíguo, que foram 6 dias. Esses 6 dias, vocês enviam, provavelmente tem ajuste, porque às vezes erra alguma ação, a gente faz uma verificação, e nós temos até o dia 15 de outubro, 15 de agosto, para fazer o envio disso ao Executivo, após a análise do processo pelo plenário. Normalmente, a Justiça do Trabalho, é até interessante esse fato, a Justiça do Trabalho é o primeiro órgão do Poder Judiciário a enviar a proposta orçamentária ao CNJ. Muito disso se deve ao uso de uma ferramenta de planejamento que a gente tem aqui, uma ferramenta colaborativa, nasceu num tribunal regional, está implantada em todos, que é o Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira, o SIGEL. Esse SIGEL ele veio da experiência aí de vários órgãos e está sendo muito bem sucedida, tanto é que demais órgãos do Poder Judiciário estão aderindo à utilização da ferramenta. CNJ, CJF e STF são os que já estão aí em linha de utilização. Entrando um pouquinho agora na execução, ministra, apertado. O primeiro ponto importante para o gestor ele tem que entender que orçamento é diferente de financeiro. O que eu quis dizer aqui com isso? O orçamento, na hora que a LOA é aprovada, ele é aportado em cada um dos tribunais. Vocês podem empenhar o recurso inteiro. Pode gastar tudo? Não, não pode gastar tudo, que não vai ter dinheiro. Então, o dinheiro a gente recebe também por um dispositivo constitucional, a gente recebe ele em duodécimos. Eu lembro muito bem que teve um exercício, acho que foi um evento até da Inamate, que a gente, no TST, tinha que fazer todo o pagamento, e o evento foi em janeiro. A lei não tinha duodécimo suficiente no TST para pagar
tudo. A gente teve que aí fazer uma distribuição, combinei com cada um dos tribunais onde tinha um pouquinho de recurso sobrando, disse, ó, eu vou pegar um pouquinho do seu duodécimo para eu poder pagar, no próximo a gente faz o acerto. O que é importante do ponto de vista da execução? Garantir a aderência às normas. Vocês viram que, na parte do planejamento, a gente deu cumprimento à parte dos dispositivos legais, mas, na hora da execução, boa parte vai caber a cada um dos tribunais regionais esse acompanhamento. Eu trouxe alguns pontos, sobretudo o artigo 18 da LDO, que são algumas despesas que elas não podem acontecer. Ali, por exemplo, aquisição de automóveis de representação. Isso ele é vedado pela LDO. Posso o carro para atender aos desembargadores? Pode, isso aí não tem problema, mas o veículo de representação, hoje ele é vedado. Outro ponto importante, esse aí acho que todos têm acompanhado, a gente tinha uma limitação aí, do valor do pagamento da diária a R$ 700, essa LDO permitiu a atualização desde 2000, acho que do exercício de 2016 até o exercício agora de 2023, estamos com um limite em 1.065,42, alguma coisa assim. Eficiência e eficácia na alocação dos recursos. Quando vocês fazem a proposta, vocês detalham tudo que vocês têm de interesse. Cada tribunal diz no detalhe o que quer adquirir. E por que isso é importante? Porque a gente traz há um ano atrás, ou seja, eu estou planejando o que eu vou fazer no exercício subsequente. Então, é importante que essa alocação ela seja feita de forma a maximizar os impactos positivos de cada aquisição. Eu trouxe um exemplo ali, carros elétricos. Hoje a onda do momento é a aquisição de carros elétricos. Tudo bem, é muito interessante, mas a gente tem que provar, nós, do nosso lado, orçamento público, nós temos que provar que aquilo realmente é vantajoso para a atividade. Como é que eu vou adquirir um carro elétrico num estado que tem poucos locais para a recarga do automóvel elétrico? Talvez pouquíssimos tribunais, pela capilaridade da rede de reabastecimento elétrico, poderiam pensar numa aquisição de carros elétricos. Trouxe esse ponto que tem que ficar de atenção, que cada aquisição ela tem que ser pensada se ela realmente tem um contexto onde ela pode estar inserido. Gestão de riscos da parte orçamentária. Eu trouxe alguns pontos ali importantes, que são as variações econômicas e índice de renovações de contratos. Como eu disse no início, o nosso planejamento está atrelado ao IPCA. Eu não posso, a não ser que não tenha como, alguns contratos a gente sabe que não tem, mas eu não posso, num contrato cotidiano normal, estar atrelada uma atualização a um índice superior ao que nós vamos receber enquanto orçamento. Como é que eu vou praticar uma atualização de 10% no meu contrato se eu só vou receber 3% na hora do índice do IPCA? Então, tem que pensar nessas situações de risco sob a perspectiva do orçamento e ficar atento a essas situações. Avaliar o desempenho e os resultados. O ponto importante como é que eu mensuro, como é que a gente faz uma mensuração se o nosso desempenho orçamentário está bom. Hoje a gente não tem, no âmbito da Justiça do Trabalho, um parâmetro definido, mas os tribunais podem definir parâmetros próprios e, dentro da ferramenta CIGEL, nós temos lá alguns índices já prontos de desempenho. Minha dotação vezes o orçamento que eu recebi, meu empenho versus a liquidação desse orçamento, meu empenho versus o pagamento. Então, cada tribunal pode definir um índice e adotá-lo. Para encerrar, prazos decorrentes da execução orçamentária que são importantes para os gestores. Relatório de avaliação de receitas. Esse hoje a gente nem estamos sofrendo muito com isso daí, mas esse é o relatório que nos indica possíveis contingenciamentos no nosso orçamento. O relatório de gestão, este é importantíssimo, porque o TCU cobra, ele nos dá transparência, ele vence 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre.
prazos dos créditos orçamentários, aí é uma importância para a organização orçamentária, né? Normalmente, a gente tem prazos estabelecidos pelo CJT, ainda não saiu desse ano, por isso eu não coloquei as datas, mas normalmente março, agosto e novembro. Acompanhamento das metas físicas. Ele acontece 30 dias após o encerramento de cada semestre. Esse acompanhamento, ele influencia nos créditos, porque, dependendo do crédito, o executivo nos cobra por que eu estou fazendo um crédito que está incompatível com as metas físicas, mas a cada semestre a gente pode atualizá-las. E, muito dentro aí da execução, nós temos duas declarações, E-Social e FD-REINF. E por que eu coloquei aqui como elas são importantes? Porque, normalmente, os ordenadores primários dos tribunais são os presidentes. E estas são declarações tributárias. Então, o CPF que está vinculado a estas declarações são dos magistrados ou magistradas que estão gerindo os seus tribunais. Então, muita atenção para evitar erros, porque tem multas pesadíssimas nestas declarações. A Receita ela não está aliviando para muita gente. Então, corri aí um pouquinho. Desculpe aí, ministra Adelaide, se foi um pouco além do que eu tinha falado com a senhora, mas é isso que tenho para hoje. Obrigado a todos. Muito bom, muito bom. Eu quero registrar aqui, primeiramente, agradecer ao doutor Rodrigo da Costa Lopes por essa grande contribuição. Quero registrar a presença muito honrosa aqui no nosso auditório do ministro Sérgio Pinto Martins, que está ali sentadinho, discretamente, como é próprio da natureza dele. Ministro Sérgio Pinto Martins é meu amigo querido e é com quem integro a segunda turma, que agora também é composta, com muita honra, pelo desembargador convocado Eduardo Pugliese, da 6ª Região. E obrigada pela presença, ministro Sérgio. Eu indago do nosso palestrante se tem alguma dificuldade ou inconveniência para disponibilizar esses slides para que a gente possa fornecer para quem tiver inscrito e tiver interesse. Sem problema algum. Tá, então, eu peço ao Bruno, né, que providencie. Eu percebi o interesse, alguns, né, anotando, às vezes tirando foto e tudo. E o doutor Rodrigo, que é secretário de Orçamento do CSJT, que eu falei aqui no início, ele é coordenador nacional executivo do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho, e ele é também instrutor na área de orçamentos. Uma das grandes vantagens de participar de eventos como esse é a gente ouvir, aprender, né, e também travar um relacionamento com o palestrante para tirar as nossas dúvidas, né? Então, eu acredito que o doutor Rodrigo estará à disposição de vocês para essas dúvidas, porque, como nós vimos, é uma questão bastante tormentosa, né? Para todos os tribunais regionais e também para o TST, para o CSJT, porque as regras são muito rígidas, né? E é muito importante o debate, né, e a solução para a atuação orçamentária do Poder Judiciário, isso para garantir a autonomia e o incremento no seu orçamento. E sempre pautada na transparência e na gestão eficaz, como é a gestão da Justiça do Trabalho no Brasil, né, integrado pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo CSJT e pelos 24 tribunais regionais do trabalho, aos quais nos referimos com tanto respeito e com tanto orgulho, né? Eu ouvi, uma certa feita, há mais ou menos um ano atrás, ou menos que isso, de um integrante do Supremo Tribunal Federal, que fazia comigo, não vou dizer um integrante ou uma integrante, para não identificar, né? Seria uma descortesia da minha parte. Essa pessoa fazia uma reflexão comigo. Olha, o sistema de justiça é integrado pelo
Superior Tribunal Militar, STJ, Superior Tribunal Eleitoral, e Justiça Federal. E por que será que a justiça social brasileira foi escolhida para os ataques que vemos hoje, né, e para as questões que nós enfrentamos hoje com relação à justiça social? Então, eu queria compartilhar essa reflexão, né? Por que a justiça social trabalhista brasileira? Por que não a justiça militar? Por que não a justiça comum, que tem mais de 80 milhões de processos para serem julgados e que, de acordo com o relatório de justiça em números do CNJ, tem um congestionamento muito maior, né? Então, são questões que nós precisamos refletir, né, para melhor sabermos se posicionar com relação à importância da justiça social brasileira. Eu quero aqui encerrar as minhas palavras. Nós precisamos também almoçar e retornar às 13h15, né? E, de acordo com o cerimonial, acho que já posso entregar aqui o merecido certificado. Então, neste momento, a ministra Adelaide, presidente da mesa, faz a entrega do certificado de participação ao palestrante. Encerrado este painel, até às 13h15. Isso, muito obrigada, ministra. Então, tem um intervalo para o almoço, 13h15 retornaremos com o painel Administração Judiciária Inclusiva. Bom almoço a todos.